bem, mais uma aula de administração financeira e orçamentária. Hoje vamos falar sobre a receita pública. Meu querido, o que é a receita pública? Lembrar de receita, por exemplo, seu salário é receita. Receita é todo aquele acréscimo ao seu patrimônio, né? Só que o grande problema é que chega a receita, rapidinho vem a despesa e acaba com tudo, né, meu querido? Aí é foda, aí não tem aumento de patrimônio nenhum. Mas vamos lá. Contabilmente, o que é receita? É o ingresso de recurso financeiro, é a entrada de recurso. Na visão patrimonial, é o acréscimo ao patrimônio líquido. Então, eu estou aqui, ó, eu não tenho nada, a minha conta está zerada. De repente, entra 10 mil reais, acrescentou meu patrimônio líquido, sim ou não? Orçamentária, a visão orçamentária é o valor disponível para cobrir despesas. Você lembra do princípio do equilíbrio? O total de receita tem que bater com o total de despesa, lembra disso? Então, a receita é da onde vai gerar o recurso para eu pagar minhas despesas, beleza? Bem, a receita pública é classificada sobre várias óticas, tá? Primeiro, quanto à origem, olha só, vem comigo. Receita originária e receita derivada. O que seria a receita originária? Gente, receita originária são as receitas patrimoniais, também conhecidas como receitas de direito privado. São aquelas receitas que o Estado gera pela sua atividade econômica, industrial, comercial, aluguéis, receita de ações, né, dividendos, ou seja, é toda aquela receita que ele gera pelos seus próprios bens públicos, certo? Pelo seu próprio patrimônio público. Então eu tenho aluguel. Por exemplo, eu alugo um imóvel do INSS, eu vou ter que pagar aluguel para ele todo mês. Esse aluguel é uma receita originária, beleza? Então, originária é aquela que o Estado gera pelo seu próprio patrimônio, pela sua própria atividade econômica. Eu tenho também a receita derivada. A derivada é aquela não patrimonial. É aquela que é imposta pelo poder de polícia, pelo direito público. É o caso dos tributos, impostos, contribuições, taxas, beleza? Aquilo que é imposto ao cidadão para gerar receita para o Estado. Então, originária são atividades econômicas derivadas do poder de polícia, beleza? Então, isso aí é quanto à origem. Quanto à natureza, eu tenho a orçamentária e a extra-orçamentária. Muito fácil. O que é uma despesa orçamentária? Aquela prevista na lei orçamentária anual. Então, é a receita prevista do IPTU, do município, do INSS. Então, isso é receita orçamentária. É aquela receita previsível, como, por exemplo, recebimento de tributos. A extra-orçamentária é aquela imprevisível. Por exemplo, o Estado ganhou uma decisão judicial e alguém fez um depósito para ele. É uma receita que não estava prevista. Calções e garantias em dinheiro. Então, eu sou uma grande empreiteira, vou construir um novo TRT aí, da regional aqui de Goiás, e aí eu tenho, como é uma obra de grande vulto, a lei me obriga a deixar alguma coisa como garantia. Então, eu deixo uma garantia em dinheiro, essa despesa, essa receita, aliás, é o quê? Extra orçamentária, beleza? Então, entendeu? Orçamentária, ela está prevista. Essa orçamentária é aquela não prevista. Beleza. Aí tem uma observação importante, grava a dica, ó. Superávit do orçamento corrente. O que é o superávit? É quando eu tenho mais receita do que a prevista. Meu querido, isso é um sonho. Aqui no Brasil nós estamos tendo déficit todo mês. O buraco negro está enorme, principalmente no governo federal e nos governos municipais. Então nem se fala. Então, o que acontece? O superávit do orçamento corrente é quando eu tenho mais receita do que despesa. Aí, o que vai acontecer? Essa receita aqui, como ela não estava prevista, é uma receita extraordinária, que vai passar para o próximo exercício. Beleza? Então, receita extra-orçamentária transferida para o exercício seguinte. Terceiro critério de classificação da receita, quanto à repercussão patrimonial. Beleza, olha só, vem comigo. Eu tenho, então, quanto à repercussão patrimonial? Receita efetiva e não efetiva. A efetiva é aquela que realmente aumenta meu patrimônio líquido. Por exemplo, recebimento de taxas. Beleza? Ou seja, quando aumenta o meu patrimônio, recebimento de tributo, tá? E a não efetiva é aquela que não altera meu patrimônio. Por exemplo, antecipação de receita. Imagine você o seguinte, agora vai dar dia 10, né? Dia 10 desse mês, o governo do estado de Goiás tem que pagar o funcionário público, beleza? E ele não tem esse dinheiro em caixa no Tesouro. Então, o que ele faz? Ele vira lá o superintendente do Tesouro, liga lá na Caixa e fala, ó, Caixa Econômica, eu preciso de 10 milhões para pagar a folha amanhã.
Aí daqui 5 dias vocês descontam aí do Tesouro. Pode ser? Pode, beleza. Faz um juro bem baixinho, né? Um negócio quase que ínfimo para a gente resolver o problema. Eu acabei de fazer o quê? Uma operação de crédito, uma antecipação de receita. Eu fiz, na verdade, um empréstimo a curto prazo. Isso daí vai aumentar meu patrimônio? Não, porque eu gerei uma receita, mas logo em seguida eu tenho um compromisso, eu tenho que quitar uma despesa. Então, receita e despesa. Eu peguei 10 milhões, eu tenho que pagar 10 milhões. Aumentou meu patrimônio? Não aumentou, porque essa receita me gerou uma obrigação futura. Então, isso aí é uma receita não efetiva. Então, toda vez que eu tenho operações de crédito, empréstimo ou antecipação de receita, eu vou ter uma receita não efetiva, porque não vai aumentar meu patrimônio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Quarto critério. Quanto à regularidade, eu tenho a receita ordinária, é aquela que tem regularidade, toda hora ela está ocorrendo. Então, são os impostos, transferências previstas legalmente. Como assim? Imagine você aquela transferência, impostos, todo dia está entrando, alguém está pagando. Transferências previstas legalmente, como transferência do Fundo de Participação dos Municípios, transferência de parte do IPVA, do Estado para o município. Então, essa receita é ordinária, porque ela é regular. E a extraordinária é aquela que não tem regularidade, elas são excepcionais. Como, por exemplo, a gente vai ver agora na Constituição que pode ser colocado um imposto de guerra, ou seja, vai ter uma guerra, o governo vai criar um novo imposto para gerar uma receita específica para a guerra sem comprometer as demais contas do governo, tá? Então, o quarto critério é regularidade, ordinária e extraordinária. Vamos recapitular? Vem comigo, vamos lá então. Olha só que coisa mais linda essa aula, linda. Rapaz, você vai saber afo daqui uns dias, afo Maria. Olha só, então a receita, do ponto de vista contábil, é o ingresso de recurso financeiro. Do ponto de vista patrimonial, acréscimo ao patrimônio líquido. Do ponto de vista orçamentário, valor disponível para cobrir despesas. Classificação, quanto à origem? Originárias e derivadas. Originárias são as patrimoniais de direito privado que derivam da atividade econômica do Estado. O lucro que o Estado tem, tá? Com alguma prestação de serviço, com atividade industrial e assim por diante. Por exemplo, aqui nós temos uma sociedade de economia mista que é a Ikego, que fabrica remédio aqui em Goiás. Então, o lucro que ela tem é uma despesa originária. Despesa derivada, aquela não patrimonial, é a de direito público, é a que é exercida pelo poder de polícia de cobrar do cidadão. É o caso dos tributos e impostos. Beleza? Quanto à natureza, pode ser orçamentária, prevista na lei, são as previsíveis, e extra-orçamentárias são as imprevisíveis, como, por exemplo, depósito judicial, calção e garantia em dinheiro. Superávit do orçamento corrente, entra como o quê? Receita extra-orçamentária, porque ela não estava prevista. Ela vai ser gasta normalmente no próximo ano, no próximo exercício. Quanto à repercussão patrimonial, efetiva, aquela que aumenta o patrimônio, por exemplo, tributação. Não efetivas são as operações de crédito, antecipação de receita e empréstimo. São aquelas receitas que me geram uma despesa futura, uma obrigação futura, tá? Quanto à regularidade, ela pode ser ordinária, aquela que todo dia eu estou tendo, como impostos, transferências previstas legalmente, e extraordinárias são as excepcionais, como, por exemplo, imposto de guerra. Beleza? A receita pública também pode ser classificada quanto à forma de sua realização em próprias de transferência e de financiamentos. Vamos lá. Receita própria. Quando eu falo que um ente ou um órgão tem receita própria, é porque ele é responsável pela arrecadação. Eu pus aqui, inclusive, no caso, Secretaria da Fazenda, ela que arrecada o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, não é isso? E o Detran, por exemplo, ele que arrecada o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, eles que fazem as operações de receita, tá? Eles que fazem as fases da receita que a gente vai ver agorinha. Então, tem órgão que tem receita própria. Os demais órgãos que não têm receita própria recebem receita de transferência, ó. Ela é processada por outras entidades. Por exemplo, cota parte dos municípios em impostos estaduais. É também uma receita de transferência, aqueles órgãos que não têm receita própria. Por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, ele não gera receita, não é isso? Então, é o tipo de órgão que não tem receita própria, ele recebe por transferência. Financiamentos são os empréstimos, as operações de crédito com fim específico. Por exemplo, eu quero fazer uma obra de saneamento básico, para isso eu vou pegar um empréstimo com essa finalidade. Aí é uma receita de financiamento, beleza? Então,
quanto à realização, eu tenho receita própria, quando ela é gerada pelo próprio e arrecadada pelo próprio órgão, de transferência, quando ela é arrecadada por outro órgão ou outra entidade, e de financiamento, quando eu faço operação de crédito com fim específico. Beleza? Sexto critério, quanto à categoria econômica. Então, eu tenho a receita corrente e a receita de capital. Receita corrente é para cobrir despesa corrente. Receita de capital é para cobrir despesa de capital. Então, a receita corrente, receita tributária, que é a arrecadação de impostos, contribuições, como PIS, PASEP. Receita patrimonial, como aluguéis. Receita de atividade agropecuária, industrial, comercial, de serviços, transferências de outros entes, dentre outras receitas, vão ser classificadas como receita corrente, beleza? Sem problema nenhum. Então, a receita corrente é para financiar despesa corrente, como, por exemplo, folha de pagamento de servidor. E eu tenho as receitas de capital para financiar despesas de capital, que são operações de crédito, alienação de bens. O que é alienação de bens? Venda de bens, né? Eu troco bem por dinheiro, alienação. Amortização de empréstimos, transferências de capital, dentre outras, tá? Então, quanto à categoria, eu tenho receita corrente e receita de capital. Nós vamos entender isso bem melhor na hora de eu falar da despesa corrente e despesa de capital. Beleza? Fases da receita. A receita orçamentária, a receita pública, ela tem 4 fases. Previsão é a primeira fase. Como que eu faço a previsão? Bem, a própria legislação fala. Eu pego o que eu arrecadei nos últimos 3 exercícios, nos últimos 3 anos, e também verifico o meu contexto econômico. Porque, você lembra, a receita ela é prevista e a despesa ela é fixada. Então, como é que eu vou prever a receita? Eu vejo o que eu arrecadei nos últimos 3 anos e vejo também minha conjuntura econômica. Como assim conjuntura econômica? Eu vou verificar como é que está a inflação, como é que está o PIB, como é que está o câmbio, como é que está a bolsa, como é que está o valor das ações aí, né? Das empresas, da sociedade de economia mista, das empresas privadas em que o Estado investe. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração para fazer a previsão da receita, tá? E a previsão, gente, a previsão nada mais é com a fase do planejamento, que é um dos princípios da administração pública previsto no Decreto-Lei 200 de 1967, tá? Bem, detalhe, a previsão ela tem que quase que bater com a realidade. A ideia é essa, eu vou prever para tentar fazer de acordo com a realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Ser o mais realista possível na hora de eu fazer minha previsão de receita. Por quê? Porque em cima dela é que eu vou fixar minha despesa. Beleza? Se, por exemplo, no andar do exercício, de repente, eu ver que a minha receita está abaixo do previsto, eu tenho que fazer ajustes. Ou se ela estiver acima, também eu tenho que fazer ajustes. Então tem que ficar muito ligado nessa parada aí. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos lá então. Primeira fase, então, é a previsão, meu querido. Então, vou fazer a previsão com base nos 3 últimos exercícios e no meu contexto econômico geral. Aí eu faço o lançamento. O lançamento, meus queridos, ele é feito principalmente, né, para quando eu consigo identificar quem é que vai gerar aquela receita para mim. Então, é o caso, por exemplo, das receitas tributárias. Então, vou fazer a previsão da minha arrecadação do meu município com relação ao IPTU desse ano, tá? Então, vamos fazer aí a previsão do IPTU desse ano. Então, eu já fiz a previsão, agora eu vou fazer o lançamento. Vou pegar lá esse imóvel, vou lançar lá qual que é o valor. Vou pegar o do vizinho, vou lançar qual que é o valor. Vou pegar o imóvel, todos os imóveis, né, daqui do meu município, vou fazer os devidos ajustes e vou lançar como receita prevista. Aí eu já lanço, eu faço a inscrição já do contribuinte. Então eu consigo identificar a fonte, né? Eu faço o lançamento através da fonte, tá? Então esse é o lançamento. Lançamento é quando eu lanço lá o devedor. Já fico sabendo quem é que está me devendo aquilo ali, quando é que ele vai pagar. Terceira fase é a arrecadação. Então, por exemplo, foi feita a previsão, foi feito um lançamento e chegou o carnezinho para mim. Aí eu vou ter que pagar. Quem faz a arrecadação é a rede bancária. Quando ele faz essa arrecadação, eu já vou saber quanto que eu vou receber.
A rede bancária normalmente segura um dia, 2 dias, D+1, D+2, e depois é feito o recolhimento. Recolhimento é quando o dinheiro sai da rede bancária e vai cair no tesouro estadual, municipal, federal. É o sistema de caixa único ou tesouraria única, ou regime de caixa único. O que quer dizer regime de caixa único? Todas as despesas vão cair na mesma conta, na conta do tesouro, seja ele estadual, federal ou municipal. Então, recapitulando as fases da receita. A primeira fase, previsão, com base nos 3 últimos anos de arrecadação e o meu contexto econômico atual. Lançamento é feito para as receitas tributárias, é quando eu faço a inscrição do devedor lá no meu sistema. A arrecadação ela é feita pela rede credenciada, a rede bancária. A partir da arrecadação eu já sei quanto que eu vou receber, mesmo que eu tenha um contrato da rede bancária D+1, D+2 ou D+3. Ou seja, ele segura aquele dinheiro 1 dia, 2 dias ou 3 dias. E depois é feito o recolhimento, ou seja, o repasse dele ao tesouro, que é o regime de tesouraria, unidade de tesouraria ou caixa único. Beleza? Tranquilo? Então aqui a gente fecha a parte da receita. A próxima aula vai ser as despesas públicas.